Quero contar algo que me aconteceu há muitos anos, em dezembro de 94, quando estava trabalhando fora da minha cidade. Meu nome é Emílio, e naquela noite percebi que existem coisas que não podemos entender, mas que, sem dúvida, estão lá. O que vivi naquela vez me marcou para sempre, e quero contar exatamente como aconteceu. Bom, quero que saibam que sou uma pessoa tranquila. Nunca fui de sair para festas ou grandes eventos. Se puder, prefiro ficar em casa e descansar. Naquela época, trabalhava viajando, indo de cidade em cidade. Por isso, estava acostumado a chegar a lugares novos, alugar um quarto barato e seguir com meus assuntos. Foi em uma dessas viagens que meu evento traumático ocorreu. Era dezembro, época de festas natalinas, e eu cheguei a um vilarejo por motivos de trabalho. O lugar era bonito, típico do interior, com ruas de paralelepípedos e casas antigas. Consegui alugar um quarto em uma hospedagem um pouco velha, mas tranquila. O dono, um senhor muito legal, disse que no vilarejo estavam organizando festas todas as noites e que justamente naquele dia haveria uma festa grande em uma casa a algumas ruas dali. Ele me convidou, mas eu estava exausto depois da viagem. Só queria tomar banho e dormir cedo. Naquela noite, a hospedagem ficou vazia porque todos os vizinhos foram à festa. Assim que anoiteceu, o lugar ficou completamente escuro e silencioso, exceto pelos sons distantes das celebrações de Natal. Achei que era o ambiente perfeito para relaxar e tentar dormir cedo, então assim que o sol começou a se pôr, me instalei. O quarto era simples, uma cama, uma mesinha, uma pia e pouco mais. Deixei minhas coisas, relaxei um pouco e decidi tomar um banho rápido para tirar o cansaço da viagem, mas foi aí que tudo começou. De longe ouvi os típicos cânticos de uma festa natalina. No início não dei atenção, pensando que era o som de alguma rua próxima. Mas, conforme os minutos passaram, os cânticos pareciam se aproximar mais e mais, como se as pessoas estivessem caminhando diretamente em direção à hospedagem. Achei estranho porque, segundo o dono do quarto, a festa estava a várias quadras dali. Quando saí do banho, já com a toalha na cintura, percebi que os cânticos estavam praticamente dentro da hospedagem. Eles soavam muito claros, como se um grupo grande estivesse no pátio central. Decidi ignorar e me vestir, mas justamente quando estava para me deitar, notei que os cânticos se aproximavam mais. Não eram mais as típicas ladainhas de cantoria. E o pior, começaram a soar bem na frente da minha porta. Começaram a bater. Fiquei imóvel e não tive coragem de abrir. Apenas me deitei na cama e tentei fazer o menor barulho possível, esperando que pensassem que não havia ninguém. Não sabia o que fazer. Pensei, e se for alguém do vilarejo que se enganou de lugar? Mas algo dentro de mim dizia que não era isso. Os cânticos continuaram, e as batidas na porta ficaram mais insistentes. Foi aí que percebi que algo estava errado. Os cânticos já não soavam normais. As vozes mudaram, ficaram mais graves, como se fossem outras pessoas cantando. As palavras eram estranhas, ininteligíveis, e o pior foi que, entre os cânticos, comecei a ouvir risadas. Risadas horríveis, como de deboche, misturadas com um choro que soava angustiante. Fiquei paralisado sem saber o que fazer. As batidas na porta ficavam cada vez mais fortes, como se algo muito insistente quisesse entrar. Me sentei no canto do quarto, completamente aterrorizado. As batidas continuavam, as risadas se misturavam aos gritos, e o cântico, aquele cântico eu não entendia, mas soava tão obscuro, como se estivesse invocando algo. Senti que não conseguia respirar, que meu peito estava pesado. Foi o momento mais assustador da minha vida. De repente, tudo parou assim, de uma hora para outra. Sem mais batidas, sem mais risadas, sem mais gritos.
Só ficou o zumbido da noite e algum som distante das festas natalinas. Fiquei imóvel por alguns minutos, tremendo, até que me atrevi a andar até a janela que dava para o pátio. Aproximei-me devagar e espiei por um pequeno espaço. E o que vi nunca vou esquecer. O que vi me marcou para sempre. No fundo do pátio, na escuridão, havia 7 figuras. Eram altas, magras, completamente pretas, como sombras humanas, mas muito mais compridas. Não se moviam e emanavam algo como uma fumaça escura que flutuava ao redor delas. Percebi que essas figuras, embora eu não conseguisse distinguir nenhum detalhe, estavam de frente para mim, observando-me diretamente. Senti um olhar tão pesado como nunca antes na vida, algo que me atravessava completamente. O medo me invadiu de uma forma tão profunda que senti um peso enorme no peito, quase como se não pudesse respirar. Foi tão avassalador que, sem perceber, acabei desmaiando. Acordei no dia seguinte com mais batidas na porta, mas desta vez era o dono. Ele gritava perguntando se eu estava bem, pois estava preocupado por eu não ter saído o dia todo. Abri a porta ainda atordoado, sem saber bem o que havia acontecido, e com certa hesitação, contei a ele o que tinha ocorrido. Ele me ouviu, mas no final não pareceu me levar muito a sério. Disse que provavelmente foi um pesadelo ou o cansaço da viagem, mas não era isso. Eu sei o que vi. Enquanto conversávamos, uma vizinha ouviu a conversa. Era uma senhora chamada Marta, muito religiosa, daquelas pessoas que estão sempre rezando. Ela pediu que eu contasse o que havia acontecido e, embora hesitante, descrevi tudo. Os cantos, as batidas e as figuras. Fiquei sentado na pequena mesa do meu quarto, com as mãos tremendo, segurando um copo de café frio. Apesar de estar rodeado por aquelas paredes tão simples, sentia que o ar continuava carregado com algo que eu não entendia. Dona Marta, juro que não foi minha imaginação. Eram 7 figuras escuras. Elas não tinham rosto, mas eu podia sentir como me observavam diretamente. Elas não falavam, mas ouvi algo como um sussurro que preenchia todo o quarto, e o frio. Era como se o próprio inferno tivesse entrado. Nunca na minha vida senti um medo assim. Dona Marta, uma mulher de fé inabalável, fez o sinal da cruz ao ouvir minhas palavras. Suas mãos começaram a tremer levemente, mas sua voz saiu firme e carregada de preocupação. Escute bem, filho. O que você está contando não é qualquer coisa. Isso é algo grave, muito, muito grave. Ela fez uma pausa, como se estivesse reunindo forças para o que ia dizer. 7 figuras. Não é um número qualquer. Na Bíblia, o número 7 representa a plenitude divina. Mas também, quando se trata do maligno, significa a totalidade do mal. Você se lembra do que aconteceu com Maria Madalena? Ela foi atormentada por 7 demônios, Emílio. 7. Essas figuras que você viu podem ser um sinal, um aviso de que algo muito sombrio está à sua volta. As palavras de Marta me atingiram como se alguém tivesse derramado água gelada sobre mim. O silêncio tornou-se pesado, como se o quarto tivesse se fechado ainda mais. Com um nó na garganta, perguntei: mas o que a senhora acha que eles querem de mim? Ela me olhou com uma mistura de compaixão e algo que parecia medo, algo que eu não esperava ver em uma mulher como ela. Isso, Emílio, só Deus sabe, mas não podemos ignorar. Se eram demônios, significa que estão buscando algo. Eles não aparecem por acaso. Podem estar tentando entrar em sua vida e tomar o controle. Às vezes essas coisas chegam onde há algo de que possam se alimentar. Pecado não confessado, rancores, más influências, ou até mesmo quando alguém está muito fraco, sem proteção espiritual. Ela se inclinou um pouco mais na minha direção, com os olhos brilhando, cheios de convicção. Escute bem, isso não foi um simples pesadelo. Você precisa se proteger. Essas figuras sombrias não vêm sozinhas. Muitas vezes,
São enviadas por algo maior, algo que quer nos destruir por dentro. Você deve rezar, se arrepender e pedir perdão, se fez algo que possa tê-los atraído. Recomendo que procure o padre amanhã mesmo e peça para ser abençoado. Engoli em seco e senti minha voz tremer quando perguntei: a senhora acha que fiz algo para que eles aparecessem? Ela negou com a cabeça, mas sua expressão permanecia carregada de seriedade. Não sei, Emílio, mas eles sempre procuram uma entrada. Vou lhe dizer algo que está na Bíblia. Veja, em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Menciona que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele volta com outros 7 piores que o primeiro, se encontrar a casa vazia. Sabe o que isso significa? Que se sua alma estiver desprotegida, eles podem voltar. Você precisa garantir que sua casa, seu coração, sua mente e sua vida estejam cheios de Deus. Dona Marta levantou-se e colocou a mão sobre meu ombro. Vou rezar com você esta noite, mas isso não pode parar por aqui. Não leve essas coisas na brincadeira. O que você viu não era deste mundo. Enquanto ela começava a orar com uma fé que transparecia em cada palavra, fiquei ali, tentando assimilar tudo. O medo ainda estava lá, mas agora era diferente. Era mais profundo, mais pesado, porque eu não conseguia tirar da cabeça o que ela tinha dito. Aquelas sombras que me visitaram não eram apenas espectros, eram algo mais escuro e diabólico, algo que talvez ainda não tivesse terminado comigo. Dona Marta rezou comigo por um bom tempo naquela noite. Sua voz tremia um pouco, mas continuava forte e decidida. Eu ainda sentia um peso enorme no peito, como se algo sombrio ainda estivesse rondando por ali. Mas suas orações me trouxeram um pouco de calma. Antes de se despedir, ela segurou minhas mãos e disse: não deixe que o medo o paralise. Amanhã mesmo procure o padre, e quando voltar para sua casa, leve a bênção com você. Aquela noite mal dormi, mas no dia seguinte, logo cedo, fui atrás do sacerdote. Cheguei à igreja do vilarejo com um nó na garganta, quase sem saber como explicar o que havia acontecido. Felizmente, o padre era um homem gentil, daqueles que não julgam nem zombam de você. Ele me ouviu com atenção, sem me interromper, enquanto eu contava tudo. Os cantos, os golpes e as figuras no pátio. Quando terminei, ele me olhou fixamente e disse: o que você viveu não é algo comum. Mas lembre-se, Emílio, que o mal só pode entrar se permitirmos. Você fez bem em buscar ajuda. O padre me levou até um canto da igreja onde havia água benta. Primeiro ele orou comigo, pedindo a Deus que me protegesse e afastasse qualquer coisa que estivesse rondando. Depois, abençoou uma pequena cruz e me deu, dizendo: leve-a sempre com você, que ela seja seu escudo contra qualquer sombra. Por fim, ofereceu-se para ir ao quarto onde eu estava hospedado e abençoá-lo também. Aceitei sem hesitar. Voltamos à hospedaria e, embora já fosse dia, o lugar continuava com uma sensação estranha. O padre abençoou cada canto do quarto com água benta e orações. Enquanto ele fazia isso, eu não conseguia parar de olhar para a janela que dava para o pátio. Na minha mente, aquelas figuras escuras ainda estavam lá, paradas, como se ainda me observassem. Mas dessa vez, com o padre ali, senti um pouco de esperança. Antes de ir embora, ele me olhou com seriedade e disse: não permita que o medo o afaste da luz. Volte para sua casa. Descanse e não se esqueça de rezar. Naquela mesma tarde, peguei minhas coisas, paguei o quarto e saí do vilarejo. No caminho de volta, minha mente estava cheia de pensamentos, mas acima de tudo de uma pergunta que eu não conseguia parar de fazer. Por que eu? Não sei se algum dia terei uma resposta. Tudo o que sei é que essa experiência me mudou para sempre. Hoje, em casa, sempre que se aproximam as festas de fim de ano, não consigo evitar lembrar daquela noite. Rezo com mais fervor
esperando que aquela visita diabólica nunca volte para mim, e agradeço por estar vivo para contar essa história. O que vocês acham? Acreditam que aquelas figuras foram um aviso ou algo mais? Gostaria muito de saber porque até hoje continuo buscando respostas. Você já passou por algo tão anormal que acabou se tornando inesquecível? Bom, isso aconteceu comigo em uma das festas de posadas do meu povoado, aquelas que todos esperam com emoção, mas onde nunca acontece nada fora do comum. Porém, naquela noite foi diferente. Algo estranho aconteceu. Algo que ainda não entendo completamente, mas que às vezes, quando caminho pelas mesmas ruas, me vem à mente e me faz olhar para trás, só por precaução. Meu nome é Raul, e isso aconteceu em dezembro de 2017, na terceira posada do povoado. Aquela noite estava fria, mas não importava, porque o calor das velas e o entusiasmo de todos sempre tornavam tudo especial. Nos reunimos, como sempre, na praça principal, onde a procissão começa. As ruas de pedra e as casas decoradas com luzes e lanternas faziam tudo parecer mágico, como uma cena de cartão postal. Éramos cerca de 30 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Eu estava com minha irmã e meus primos prontos para cantar e aproveitar a noite. Começamos a caminhar com as velas acesas, cantando em nome dos céus. As crianças corriam na frente, os adultos cuidavam para que ninguém tropeçasse e tudo parecia normal. Bom, pelo menos no início. Depois de passar pela primeira rua, algo estranho começou a acontecer. Alguém comentou que ouvia um eco estranho de nossos passos, como se alguém mais estivesse atrás do grupo. Pensamos que poderia ser algum atrasado que chegou depois, mas ao olhar para trás não vimos ninguém. Todos estavam ali, então ignoramos. Seguimos caminhando, mas aquele eco, ou o que pareciam ser passos adicionais, não desapareceu. Eram diferentes dos nossos, passos mais pesados, como se fossem de alguém muito grande e pisando com força. Cada vez que parávamos para cantar em frente a uma casa, os passos também paravam, e quando voltávamos a andar, lá estavam novamente nos seguindo. No início ninguém comentou nada, mas dava para sentir algo estranho crescendo entre o grupo. Algumas crianças até começaram a segurar as mãos dos pais, como se também percebessem a atmosfera pesada. Em um momento, decidimos parar de repente, todos ao mesmo tempo, para ouvir com atenção. E foi aí que confirmamos. Os passos não eram de nenhum de nós, porque ouvimos claramente o som de passos avançando alguns metros depois de termos parado. Foi um som seco, como se alguém estivesse pisando forte nas pedras da rua. Alguns olharam para trás, mas não havia ninguém, só a rua vazia. A procissão continuou, mas o ambiente já não era o mesmo. As pessoas ainda cantavam, mas faziam isso mais baixo, como se não quisessem chamar atenção. Enquanto caminhávamos, as velas começaram a piscar, como se um vento repentino, mas que não sentíamos, estivesse tentando apagar as chamas. Não estava ventando, lembro disso perfeitamente, mas as velas pareciam apagar sozinhas e depois acender de novo. Quando chegamos à penúltima casa, onde a rua de pedras terminava e começava um trecho de terra, Dona Rosa disse algo que nos deixou paralisados. Ela apontou para o chão e disse: "Olhem as pegadas." Todos olhamos e o que vimos nos deixou sem palavras. Na terra úmida, ao lado de nossas pegadas normais, havia outras marcas. Não eram de sapatos nem de pés descalços. Pareciam de cabras gigantes e era como se algo tivesse caminhado entre nós. Alguém tentou explicar, dizendo que talvez fosse de um animal que andou ali, mas não havia como. As marcas eram grandes demais e estavam alinhadas como se fossem de algo que andava ereto.
Alguns sugeriram voltar, mas outros insistiram que precisávamos terminar a procissão. Então seguimos em frente, embora com mais medo do que vontade. Sons continuaram nos acompanhando e se tornaram ainda mais nítidos. Desta vez pareciam mais altos, como se algo não tivesse gostado que percebemos. Finalmente chegamos à última casa, onde sempre terminamos a procissão com as orações finais antes de ir à igreja. Mas ao chegar, ninguém queria entrar. As pegadas não estavam apenas no caminho. Agora também estavam no quintal da casa e seguiam até a porta principal. Decidimos rezar do lado de fora com as velas acesas, esperando que isso nos desse alguma segurança. Enquanto rezávamos, alguém percebeu que as marcas continuavam mais adiante, em direção à igreja do povoado. O padre que estava conosco pediu que mantivéssemos a calma e o acompanhasse até a igreja para abençoá-la. Ao chegar, as pegadas terminavam bem na porta da igreja, como se algo estivesse nos esperando ali. O padre abriu a porta com cuidado e por dentro tudo parecia normal. Ainda assim, ele decidiu abençoar o lugar e rezar conosco uma última vez. Naquela noite, ninguém falou muito sobre o que aconteceu, mas todos lembramos. No dia seguinte, os moradores começaram a contar que durante a madrugada ouviram passos do lado de fora de suas casas, como se algo estivesse caminhando pelas ruas. Depois de tudo o que vimos e ouvimos naquela noite, não há muitas explicações possíveis. A maioria dos vizinhos chegou à mesma conclusão. Naquela noite, o diabo esteve em nosso povoado. É uma ideia que ainda me arrepia, porque, quando você pensa nisso, entende que não estávamos sozinhos e o que nos acompanhou não era algo bom. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu na véspera de Ano Novo, em 2017. Sou de Ohio, nos arredores de Cleveland, e estava voando para casa após terminar um semestre na Universidade de Rochester. Tive que ficar na faculdade uma semana após o término do semestre por motivos pessoais, então, infelizmente, passei o Natal relativamente sozinho. O voo em si foi tranquilo, mas eu já estava de mau humor antes mesmo de embarcar. Sou um grande fã de futebol, e enquanto estava no aeroporto, meu time de coração, o Stock City, perdeu seu último jogo. Para piorar, meu voo atrasou, o que arruinou os planos da minha família para a noite. Inicialmente, todos iríamos juntos para a casa do meu primo para uma festa de Ano Novo, e passaríamos a noite lá, mas por causa do atraso, meus pais decidiram sair mais cedo, levando o carro principal. Fiquei preso, tendo que dirigir o carro reserva sozinho. Minha mãe tentou compensar deixando Vera, nossa Golden Retriever, para me fazer companhia. Não fiquei muito animado em fazer a viagem sozinho, mas Vera sempre era boa companhia. Resolvi tentar aproveitar a situação. Quando o Uber me deixou em casa, já eram quase 10 horas da noite. Nem me preocupei em desfazer as malas. Apenas joguei tudo no carro, peguei Vera, tranquei a casa e peguei a estrada. A viagem em si não foi nada especial. Apenas quilômetros de estradas secundárias de Ohio serpenteando por campos vazios e pequenos trechos de floresta. Não havia muita neve no chão, apenas uma leve camada, o que era bom, já que eu odiava dirigir na neve. Estava muito escuro. A única luz vinha dos faróis do carro e, ocasionalmente, de uma casa de fazenda com a luz da varanda acesa ao longe. Cerca de metade do caminho, Vera começou a choramingar. No início, achei que ela só queria a atenção, mas então ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro no banco do passageiro. Foi quando percebi que ela precisava ir ao banheiro. Soltei uma respiração, sabendo que não tinha outra opção a não ser parar. O próximo espaço que encontrei era pequeno, mal cabia o carro,
mas teria que servir. Lembro-me de pensar em como estava realmente escuro ali. Se não fosse pelas manchas de neve branca aqui e ali, provavelmente eu não conseguiria ver nada na floresta. Coloquei as mãos nos bolsos e tentei não congelar até a morte. Vera não parecia se importar com o frio ou com a escuridão, clássico de um Golden Retriever. Deixei ela sair, sem nem me dar ao trabalho de colocar a coleira. Ela farejou ao redor da borda das árvores, levando o tempo dela. Ela não se afastou muito, apenas o suficiente para fazer as necessidades. De repente, um som alto de algo se quebrando ecoou de algum lugar na floresta. Não era apenas um galho se quebrando. Era algo mais pesado e deliberado, como se alguém ou alguma coisa estivesse se movendo pelas árvores. Literalmente pulei de susto com o barulho. Imagine um homem doido correndo pela floresta. É genuinamente isso que parecia. Olhei para a escuridão, tentando enxergar algo, mas era escuro demais para ver além das primeiras árvores. Antes que eu pudesse reagir, Vera disparou diretamente para dentro da floresta. Era tipo pesadelo na vida real. Ela desapareceu entre as árvores e eu a perdi de vista em segundos. Gritei seu nome repetidamente, mas ela não voltou. Naquele momento, meu coração estava disparado e eu comecei a ter dificuldade para respirar. O frio não ajudava. Eu não podia deixá-la lá fora. Isso não era uma opção. Sem pensar, corri para a floresta às cegas, gritando para ela voltar. Não queria pensar no que ela estava perseguindo, então apenas corri, deixando a adrenalina me guiar. A única luz que tinha era a fraca lanterna do meu celular. Estava tão escuro que eu praticamente batia nas árvores enquanto corria. Continuei correndo, orando para encontrá-la antes que ela alcançasse o que quer que estivesse lá. Corri até meus pulmões não aguentarem mais por causa do frio, me forçando a parar. Depois de quase cair de exaustão, me encostei em uma árvore, sentindo que estava ao ponto de desmaiar. Honestamente, eu não sabia o que fazer. Então, finalmente, eu a vi. Ela estava abaixada, tremendo, caminhando lentamente em minha direção. Seu rabo estava firmemente enfiado entre as pernas. Eu nunca a tinha visto assim antes. Caí de joelhos e a abracei. Um alívio me inundou. Ela se pressionou contra mim e eu podia sentir seu corpo tremendo. Algo a havia aterrorizado. Foi quando voltei à realidade e percebi o quão séria a situação era. Ainda estávamos no meio da floresta e ainda havia algo lá. Me levantei de um salto e disse a Vera para me seguir. Desta vez ela obedeceu e ficou ao meu lado, como se sua vida dependesse de mim. Começamos a voltar para o carro, mas eu não tinha ideia se estava indo na direção certa. Como se as coisas não pudessem piorar, quase pulei para fora da minha pele quando ouvi o som de algo se quebrando atrás de nós. Eu não pensei, apenas comecei a correr. Vera disparou na minha frente e eu a segui orando para não tropeçar. O som de algo se quebrando não parou desta vez. Parecia que estava nos seguindo. Não consigo nem descrever o quão assustado eu estava naquele momento. Sinceramente, senti que ia morrer. Por algum milagre, Vera me levou diretamente de volta ao carro e eu praticamente a joguei para dentro antes de bater a porta. Quando estava entrando no banco do motorista, olhei de volta para a floresta e meu estômago despencou. Havia 3 pessoas paradas na borda da floresta, nos observando. Enfiei a chave na ignição e acelerei dali. Não parei, nem mesmo diminuí a velocidade. Ainda estava em choque. Só depois de dirigir alguns quilômetros percebi que Vera estava sangrando. Entrei em pânico ao perceber que havia um corte logo abaixo da omoplata dela. Alguém a havia esfaqueado. Freiei bruscamente e corri até o porta-malas. Minha mãe sempre mantinha um kit de primeiros socorros em cada carro, e pela primeira vez, sua insistência em estar excessivamente preparada valeu a pena.
Limpei o corte de Vera o melhor que pude e o enrolei com gaze. Ela choramingava e eu me preocupava por estar machucando-a, mas sabia que estava fazendo a coisa certa. Pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, senti que podia começar a relaxar. Estava acabado. Tentei não pensar muito nisso durante o resto do caminho, mas estava tão chocado que algo assim tinha acontecido comigo. Acabei não contando a verdade aos meus pais ou parentes. Não sei porquê. Só parecia algo que eu devia guardar para mim mesmo. Essa história aconteceu no início do ano passado, por volta de março. Eu tenho um cachorro chamado Harley. Ele é um terrier irlandês. Minha família e eu nos mudamos para uma nova casa em janeiro do ano passado, e esse incidente nos fez sair de lá mais rápido do que nunca. Crescendo, nós mudávamos de casa com frequência, mas essa me dava uma sensação ruim. Eu contei aos meus pais sobre isso, mas eles simplesmente ignoraram, dizendo que eu estava apenas nervoso por estar em um lugar novo. Mas eu nunca senti algo assim em nenhuma outra casa, nem nunca fiquei nervoso para me mudar, então não sei por que eles me ignoraram dessa forma. Nunca tivemos problemas financeiros, então podíamos morar em casas grandes. Precisávamos de casas maiores, já que éramos 8. Meus pais, eu e meus 5 irmãos. Eu sou o segundo mais velho, então, muitas vezes, acabava sendo o responsável, já que minha irmã mais velha estava sempre fora com o namorado, fazendo sabe-se lá o quê. Era uma tarde de sábado quando meus pais e minha irmã mais velha saíram, deixando eu e meus irmãos mais novos sozinhos. Minha irmã mais nova, Vitória, queria levar Harley para passear, mas como ela era muito pequena, eu precisei ir com ela. Avisamos aos outros na casa que se comportassem e que voltaríamos logo. Naquele momento era por volta das 1 da tarde. Vitória e eu planejávamos andar com Harley por cerca de 40 minutos, como sempre fazíamos, para que ele tivesse bastante tempo ao ar livre. Cerca de 20 minutos após o início do passeio, recebi uma ligação do meu irmão mais velho, Jonathan, dizendo que ouviu Harley arranhando a porta. Estranhei e disse que isso era impossível, já que Vitória e eu estávamos com Harley. Então, de quem era o cachorro na porta? Falei para ele enviar mensagens aos vizinhos e ver se alguém havia perdido um cachorro. Mas alguns momentos depois, ele respondeu dizendo que achava que aquilo não era um cachorro. Fiquei confuso, até ri por um momento, mas o tom de voz dele demonstrava medo. Percebi que ele não estava brincando, mesmo ainda achando que era uma pegadinha. Voltamos todos correndo para casa. O percurso de 15 minutos foi feito em 10, e quando nos aproximamos da porta da frente, vimos de fato um cachorro que parecia exatamente com Harley, mas achei que poderia ser outro cão da vizinhança. Foi então que ele se virou e nos encarou. Seus olhos tinham uma cor de mel brilhante e eles brilhavam. Fiquei paralisado, como se estivesse em transe. Não conseguia desviar o olhar. Só consegui voltar à realidade quando Vitória começou a gritar comigo. Aquilo não era um cachorro, não como pensávamos. Jonathan estava certo. Aquilo começou a emitir um grito ensurdecedor, um som sobrenatural, extremamente alto, que fazia nossos ouvidos doerem. Parecia o grito de uma mulher em agonia, misturado com o som de um gato chiando. Vitória e eu não sabíamos o que fazer, já que nossos irmãos ainda estavam dentro de casa, mas queríamos nos afastar daquela coisa. Aquilo começou a andar em nossa direção, lentamente a princípio. Saímos correndo e liguei para Jonathan, dizendo para ele tirar todos da casa pela porta dos fundos. Nos encontramos na casa do vizinho, onde ligamos para a polícia e para nossos pais. Ninguém acreditou em nós.
Nossos pais chegaram em casa preocupados, achando que algo sério pudesse ter acontecido. A polícia chegou logo depois deles, mas não viram nada, exceto alguns arranhões na porta. Disseram que, na pior das hipóteses, poderia ter sido um urso e foram embora. Mesmo que ninguém acreditasse em nós, estávamos aterrorizados. Recusamos levar Harley para passear novamente. Mesmo tendo 14 anos na época, eu fiquei apavorado, pois isso é uma coisa que nunca imaginei passar em minha vida. Essa memória ficará comigo até o dia da minha morte, e espero nunca mais ver algo assim novamente. Era o verão de 2005, e pela primeira vez essa pequena cidade na Carolina do Norte, para onde imigrei com 4 anos, não parecia tão sufocante. Tínhamos 18 anos, recém-formados no ensino médio e ávidos por uma última aventura antes que a vida nos separasse. Éramos eu, Lucas, Cody e Michelle, que estava naquela posição desconfortável de ser a ex do Cody, mas ainda minha amiga mais próxima. Nós 3 estávamos sempre juntos, unidos pelo amor compartilhado pelas montanhas e pelas histórias que costumávamos trocar ao redor da fogueira. Cody era o mais extrovertido, sempre fazendo piadas, mesmo quando ninguém estava no clima. Ele tinha um cabelo horrível que parecia um ninho de passarinho e uma imaginação ainda mais selvagem. Michelle era o oposto. Seu pai lhe ensinou a caçar quando ela tinha 6 anos, e ela sempre carregava uma faca na bota. Já eu era o quieto. Na verdade, ainda sou o quieto e mais na minha, sempre pensativo sobre a vida. Naquela vez decidimos acampar em um trecho de floresta logo após a Blue Ridge Parkway. Não era um local oficial, mas conhecíamos as trilhas como a palma da mão. Na verdade, foi ideia da Michelle. Ela dizia que era bom fazermos isso antes de entrarmos na faculdade. Cody estava totalmente a favor, e eu não queria ser o chato que diria não. A primeira noite foi perfeita. As estrelas pareciam tão próximas que podíamos tocá-las, e o ar estava vivo com o som das cigarras. Cody tinha trazido uma garrafa de uísque do pai, e a passamos enquanto Michelle contava uma história sobre uma lenda local. Era um conto sobre o Wendigo, o espírito canibal que supostamente vagava por aquelas florestas. Ouvindo essas histórias em casa ou na escola, você não pensa muito nelas, mas à noite, no meio da floresta, elas tendem a assustar. Na manhã seguinte, acordamos sob um céu encoberto de nuvens cinzas e um cheiro estranho no ar. Era podre e metálico, como um animal atropelado deixado por muito tempo na estrada. Cody brincou que eram provavelmente suas meias, mas o rosto da Michelle estava sério. Não tem graça, ela disse, e ficamos em silêncio. O cheiro piorou ao longo do dia. Parecia se agarrar a nós, fazendo cada respiração parecer que estávamos engolindo sujeira. Tentamos ignorar, indo mais fundo na floresta, para explorar uma cabana abandonada que Cody havia ouvido falar, mas o ar continuava estranho. Era muito parado, pesado demais, e até ele parou de fazer piadas. Encontramos a cabana pouco antes do pôr do sol. Não era mais que uma carcaça apodrecida, inclinada como se fosse desabar se olhássemos muito fixamente. A porta mal estava pendurada nas dobradiças, e o interior estava cheio de móveis quebrados, vidros estilhaçados e ossos de animais. Foi Michelle quem percebeu primeiro. Um símbolo estranho estava esculpido na parede perto do fogão de lenha. Parecia um círculo com linhas irregulares irradiando para fora, como um sol distorcido. Precisamos ir embora, ela disse. Cody já estava mexendo em tudo. Ele pegou uma faca de caça enferrujada que encontrou nos destroços. Nesse momento ouvimos um rosnado baixo e áspero vindo de algum lugar profundo na floresta lá fora. Não parecia um urso,
Na verdade, não parecia nada que eu já tivesse ouvido antes. Aquilo fez minha pele se arrepiar e meu corpo querer correr, mesmo sem saber exatamente de onde vinha. Um lobo, Cody disse, mas nem ele parecia acreditar nisso. Ele tentou rir, mas Michelle o olhou séria. Isso não é um lobo. Decidimos voltar ao acampamento, mas a floresta estava diferente agora. Sei lá, parecia mais intensa do que antes. O sol estava começando a se pôr e escurecia rapidamente. O cheiro havia voltado, mais forte do que antes, e o rosnado parecia nos seguir, ficando mais perto a cada vez. Paramos quando finalmente vimos. Era alto, impossivelmente alto, com membros compridos demais e um corpo que parecia esticado, como se mal conseguisse se sustentar. Seus olhos brilhavam vermelho e seu rosto era oco. Corram, Michelle disse, mas nenhum de nós conseguiu se mexer. A coisa inclinou a cabeça e o pescoço estalava como galhos secos. Então um som saiu. Saiam. Aquilo chegou a me dar dor nos ossos. Não era apenas o som de sua voz, mas o peso por trás dela, como se não estivesse apenas falando conosco, mas dentro de nós. De repente gritou e foi quando corremos. A floresta se tornou um borrão. Eram galhos nos atingindo enquanto corríamos, e Cody gritando atrás de nós, mas eu não parei, não olhei para trás. Quando finalmente tropecei em uma clareira com os pulmões ardendo e as pernas tremendo, percebi que Michelle não estava conosco, e eu havia perdido Cody também. Girei em volta, chamando por eles, mas a única resposta era o vento. Então eu o vi de novo, olhos brilhando e me observando. Não se moveu, não me perseguiu, apenas ficou ali olhando como se me desafiasse a voltar. Corri até encontrar a rodovia quando Michelle e Cody saíram correndo da floresta atrás de mim, aliviados e apavorados. Acenamos para um caminhoneiro que passava e que nos deixou no posto de gasolina mais próximo. Não chamamos a polícia, pois para nós ficou claro que as florestas têm seus guardiões. Aquilo não queria nos machucar, mas não deixou de ser algo menos assustador. Estava chovendo lá fora e eu tinha 8 anos de idade. Meu nome é Jubim. Eu me lembro de estar sentado no chão da sala de estar, jogando um jogo de tabuleiro com minha cuidadora, Jenny. Meus pais haviam ido visitar minha avó, que não estava se sentindo bem. Eles não queriam que eu fosse junto, então Jenny ficou comigo naquela noite. A chuva era forte, batendo nas janelas e fazendo a casa parecer uma pequena bolha acolhedora. Jenny era legal e eu gostava dela. Acho que todas as latinas são felizes. Ela sempre tinha um sorriso e me fazia rir com histórias bobas. Estávamos profundamente concentrados no jogo quando ouvimos uma batida na porta. Foi inesperado. Meus pais não voltariam por horas. Jenny se levantou, parecendo um pouco curiosa. Quem pode ser? Lembro-me dela me perguntando enquanto caminhava até a porta. Eu continuei sentado com as peças do jogo espalhadas ao meu redor. Eu não me sentia com medo, apenas intrigado. Jenny abriu a porta e ali estava uma garota, encharcada pela chuva. Ela parecia alguns anos mais velha que a minha cuidadora. Seu cabelo estava grudado no rosto e ela tremia enquanto falava. Meu carro quebrou, ela disse bem calma. Posso usar seu telefone? Jenny olhou para fora e viu o carro estacionado de maneira estranha na rua. Ainda estava ligado, com os faróis fracos na chuva. A garota parecia inofensiva e Jenny era educada, quase educada demais. Ela deu um passo para trás e a deixou entrar. Quando a garota entrou na casa, sacudiu um pouco da água da chuva de seus braços e secou o rosto com a toalha que Jenny lhe entregou. A
casa parecia diferente agora. Já não era mais quente e acolhedora. Eu era somente uma criança. Sim, mas sempre tive um sexto sentido para pessoas ruins. Eu notei que os olhos da garota piscavam ao redor da sala, como se ela não estivesse realmente interessada em fazer uma ligação. Isso me deixou desconfortável. Jenny entregou o telefone para ela, mas antes que pudesse discar um número, houve uma batida alta na porta novamente. Desta vez não foi suave. Foi forte, como se alguém estivesse batendo com muita força. A garota ficou pálida, e Jenny congelou por um momento antes de ir até a porta mais uma vez. Mas antes que ela pudesse alcançar a maçaneta, a porta foi aberta com violência. Um homem entrou. Seu rosto estava com uma expressão de ódio que ainda me lembro bem. Ele tinha uma arma na mão, e meu coração pareceu parar. A garota deu um passo para trás, mas não porque estava com medo, era como se ela já esperasse por isso. "Fiquem onde estão!" o homem gritou, apontando a arma para nós. Jenny recuou, e eu permaneci congelado no chão, apavorado demais para me mover. A garota não era inocente, ela fazia parte de tudo isso desde o início. O cara rapidamente escaneou a sala. Seus olhos passavam por mim e por Jenny e para a casa em si. Ele gritou ordens para a garota, que ficou parada perto da porta, sem parecer mais assustada. "Verifique os cômodos", ele ordenou, e ela imediatamente começou a andar pela casa, abrindo gavetas e procurando nas coisas dos meus pais. Eu podia ouvi-la se movendo pelos cômodos, pegando tudo o que parecia valioso. O homem ficou perto da porta, nos observando de perto. A arma nunca deixou a mão dele. Jenny estava pálida e seus olhos arregalados de medo, mas ela manteve a calma. Ela lentamente se sentou no sofá, tentando me manter perto. Ela sussurrou: "Vai ficar tudo bem." Mas eu conseguia ouvir o medo em sua voz. Eu queria acreditar nela, mas não conseguia. Eu mantive meus olhos no homem, com medo de que, se eu olhasse para outro lado, algo pior acontecesse. Ele andava pela sala de estar, pegando pequenas coisas. As joias da minha mãe, o relógio do meu pai, qualquer coisa que parecesse valiosa. Quando o homem estava prestes a dizer à garota para se apressar, ela voltou para a frente da casa. "Acho que está tudo certo", ela disse para ele. Era como se eles já tivessem feito isso antes, como se fossem uma equipe. Mas houve um brilho forte de faróis iluminando as janelas da frente bem nesse instante. Um carro parou bem em frente à nossa casa. Não era o carro quebrado da garota, era outra pessoa. Era a polícia. O homem deu um passo para trás, tentando decidir se corria, mas já era tarde demais. Os policiais já tinham saído do carro, subindo os degraus até a nossa porta. O homem se virou para a garota, mas ela ficou parada, congelada, sem saber o que fazer. A polícia bateu com força na porta, e quando ninguém respondeu, eles a empurraram e entraram. O homem tentou se mover, mas os policiais foram rápidos. Eles gritaram para ele largar a arma, e depois de um momento tenso, ele obedeceu. Eles prenderam tanto ele quanto a garota, algemando-os e levando-os para fora. Jenny e eu ficamos onde estávamos, com medo de nos mover. Foi só quando um dos policiais veio verificar como estávamos que percebi que tinha acabado. Meu vizinho tinha notado o carro estranho e chamou a polícia. Meus pais voltaram para casa pouco depois, chocados e aliviados ao nos encontrar em segurança. Eles me abraçaram com força, prometendo que nada assim jamais aconteceria de novo. Mas eu sabia que nunca esqueceria aquela noite. A chuva, a garota e o homem que entrou com violência. Foi uma noite que mudou a forma como eu via o mundo. Mesmo agora, quando chove, eu me lembro de tudo muito claramente.